Deixa eu ver. Vamos lá, deixa eu abrir aqui a pasta. Nós já vamos começar, vamos fazer uma revisão, tá? Basicamente, nós não vamos demorar tanto hoje na aula como a gente era de costume, tá? Então, provavelmente não vai até 9 horas, mas nós vamos aí, o máximo, né, explanar para vocês. Dúvidas, aproveite, pessoal, tira, porque a prova de amanhã vai cair questões que caiu na primeira avaliação do trabalho. Então, se vocês tiverem dúvida aí, é o momento. Eu espero que amanhã, chega 20 horas, fecha a prova, tá lá, todo mundo acertou 100%, tá? A prova de amanhã vale 5 pontos. E a terceira avaliação, como eu já falei, vai valer 10, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Rapidamente, nós vamos só falar sobre definição de bens, né, direitos, obrigações. Só para vocês aí, quem ainda está com dúvida, né, não continua com essa dúvida. Vai ser essa aula mesmo, é a aula 3, depois nós vamos falar um pouquinho da DRE, tá? E aí, no momento que vocês tiverem dúvida, pessoal, vocês podem interromper aí a nossa aula e fazer a pergunta, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui. Vamos compartilhar a tela. Bom, eu acredito que vocês... Deixa eu só organizar organizar aqui a questão das... Ah, tá. Aqui, deixa eu ficar a tela cheia. Bom, vocês estão conseguindo ver aí, né? Tranquilo? Estão conseguindo ver? Então tá. Pessoal, então nós vamos, como eu falei para vocês, nós vamos fazer aí essa revisão, falando de definições de patrimônio. Como eu falei para vocês, pessoal, a maior dificuldade que a gente vê do aluno fazer a DRE e o balanço, fechar, é a questão da classificação, né? Uma vez que você aprendeu a classificar, pessoal, vocês vão embora, não tem dificuldade para fazer o balanço e DRE. Eu acredito que alguns alunos tiveram essa dificuldade, mas depois que vocês aprendem, né, essa questão de classificação, eu acredito que foi a questão da Leide falou, da Gisele, que o mais difícil disso é classificar, saber como classificar. O que é um bem, o que é um direito, o que é uma obrigação, o que é uma receita, o que é uma despesa. É isso que vocês têm que entender. E justamente, pessoal, esse exercício que eu passei, essa atividade, eu passei dentro dessa questão do plano de contas. Ah, teve algumas continhas, outras que não teve. Justamente eu joguei para ver se o aluno ia pesquisar, né, poderia pesquisar no Google, né, para ele também não sair só daquela questão do material que o professor postou ali, tá? Mas o plano de conta, como eu já falei para vocês, é bem resumido, basicamente não tem como eu passar aí um plano de contas de uma empresa normal, que na maioria das vezes passa de 50, 60, 70 folhas, tá? Então, basicamente, seria essa questão aí do plano de contas. Então, pessoal, a gente fala sobre o patrimônio. Lembre-se isso. Patrimônio, tá? A gente pode dizer que seria tudo que uma pessoa tem. Tá, mas seria só os bens? Não. Entra os direitos e as obrigações, pessoal. O patrimônio tem essa definição, tá? Como a gente pode ver na figura aí, o patrimônio não é só os bens dela. Entre os direitos e obrigações. O que é o direito? O direito é da pessoa estar recebendo aquilo que está na mão de terceiros. E obrigações é aquilo que está na nossa mão, está na nossa empresa, que é de terceiros. Tá? É isso que vocês têm que entender. Então, continuando aqui, ó, eu acredito que essa aqui vocês, basicamente, pode ser que esteja aí um pouquinho de dificuldade, a questão até da depreciação, a gente vai falar. Mas o que é o bem, pessoal? O que a gente pode definir como bem? São aqueles elementos que a gente pode avaliar em moeda, monetariamente, pessoal, tá? Que pode ser destinado para uso, para troca, para venda. Então, em geral, o bens, ele possui uma utilidade, tá? Então, a gente pode dizer que é aquele que satisfaz as necessidades dos seus proprietários, tá? Aí nós temos aí a questão dos bens permanentes. Vocês podem ver que na questão aí da avaliação, a gente colocou para vocês classificar se era bens permanentes, bens de consumo. Eu acredito que teve algumas provas aí que o pessoal basicamente teve que escolher uma alternativa. Então, o que é os bens permanentes, pessoal? São aqueles bens que possuem vida longa, tá? Um exemplo, um veículo, uma máquina, uma ferramenta. Lembre-se que esses bens, eles são adquiridos para serem utilizados na empresa, tá? Então, eles não são destinados à venda, bens permanentes. E os bens de consumo é ao contrário, né? É aqueles que são utilizados aí dentro da empresa
e consumidos a curto prazo, como material de expediente, material de limpezas, compras diversas, né, de consumo. Então, essa é a classificação aí que a gente pode passar para vocês de bens de consumo. Bens permanentes é aqueles que possuem vida longa. Bens de consumo, consumo é aqueles que estão, né, têm aí uma vida a curto prazo, tá? Os bens móveis é aqueles que você pode remover sem nenhum dano, tá? E os bens imóveis é aqueles que vocês não podem deslocar de lugar. Se deslocar, automaticamente tem aí, né, um dano, tá? Nesse caso aí, os bens imóveis, tá, pessoal? Lembra que eu falei para vocês que hoje existe em casa que o pessoal transporta. Ah, existe algum dano? Pode ser, né? Trepidação, pessoal aí deslocar uma casa, principalmente de madeira, porque eu nunca vi o pessoal deslocar uma casa, né, de material em si, né, o tijolo, parede de tijolo, não de madeira, né, mas quando se desloca, pessoal, sempre tem um dano, tá? Então a gente pode classificar esses bens imóveis que você não pode deslocar do lugar. Se deslocar automaticamente, vai ter aí algum dano, tá? Como casa, terreno, edifício, reflorestamento, tá? E os bens imóveis você pode deslocar aí sem nenhum dano. Como é veículos, né? Animais, máquinas, móveis, entre outros. Os bens corpóreos, pessoal, são aqueles bens que possuem o quê? Corpo físico, tá? Pode ser tocados. Lembre-se, na prova eu coloquei uma questão, muita gente errou, né? Eu não sei quem que teve aí essa questão, mas eu vi que a maioria errou. Por quê? Os bens corpóreos são os tangíveis. E aí eu coloquei um exemplo aí da marca e patente, né? Coloquei a definição aí dos bens corpóreos e tirei o intangível, né? Coloquei tangível. Não, os tangíveis são que pode ser tocado, tem corpo físico, tá? Carros, máquinas, mercadorias. E os intangíveis é aqueles que não podem ser tocados, como eu falei para vocês. Nome comercial, benfeitoria em imóveis, fundo de comércio, marca, patente, entre outros lá, tá? Então lembre-se, pode cair essa questão também aí sobre os bens corpóreos e incorpóreos, tá? Pessoal, então, a gente falou um pouquinho dos bens, tá? Então lembre-se, essa classificação é importantíssima. Do lado do ativo, a gente vai falar um pouquinho mais, do lado do ativo são as aplicações de recursos, tá? Um detalhe bem interessante, pessoal, as contas do ativo são contas devedoras e as contas do passivo são contas credoras, tá? Lembre-se disso. Eu até peço que vocês no plano de contas dêem uma olhadinha no começo lá, pessoal. Começa a perceber, né, essa classificação também, contas devedoras e contas credoras. Receitas são credoras e despesas são devedoras. Eu peço que vocês dêem uma olhadinha nesse plano de contas, eu acredito que não vai ter nenhuma questão dessa, mas se vocês, caso cair, tá, pessoal, porque a gente fez muitas questões para vocês, caso cair, lembre-se assim, bens e direitos são contas devedoras, tá? E obrigações são contas credoras, tá? Ah, e despesa, professor? A despesa, ela é devedora e a receita é credora, tá? Mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre isso, não é o mérito aqui a gente falar nesse momento, mas se cair uma questão dessa, lembre-se, bens e direitos são contas devedoras, tá? E, no caso, obrigações credoras, tá? E os direitos, como eu já falei para vocês, pessoal, são bens, tá? Da empresa. Pensa assim, pessoal, na contabilidade, como a gente está passando para vocês aqui, a nossa aula, ela representa em relação à empresa e não pessoal, tá? Então, a gente não mistura o pessoal com o comercial, o empresarial. Então, direitos são aqueles elementos que representam os bens que estão em poder de terceiros, tá? Como a gente já falou do banco, teve muita gente em dúvida, né? Professor, como que eu classifico o banco? É um bem ou um direito? Bom, meu dinheiro está lá no banco. Então, pense bem, o meu dinheiro está lá no banco, então o dinheiro está na mão de terceiros. Automaticamente eu tenho o direito de receber de volta. E o caixa? O caixa é classificado como bem, né? Por quê? Porque está na empresa, não está na mão de terceiros, tá? Então, só essa análise aí para vocês perceber qual que é a diferença de caixa e banco. Os dois são ativos, ativo circulante, mas um é bem e outro é direito, tá? Então, sempre vai vir a palavrinha a receber, tá? A recuperar. Quando vier essa palavra a receber ou a recuperar, vai ser um direito, tá? Como vocês viram aí, títulos a receber, impostos a recuperar. Então, vindo aí esse a recuperar, a receber, você pode classificar aí como ativo, tá?
e como um direito. Pessoal, tá tranquilo até aqui? Pessoal que entrou aí, estão conseguindo entender? Temos aqui 12 alunos, né? Eu acredito que alguns vão assistir depois, até eles me questionarem aqui no particular, mas eu acredito que vocês estão compreendendo, né? Alguém está com dúvida? E isso é classificação, tá, pessoal? Então, para fechar balanço, DRE, sabendo essa classificação, vocês conseguem de boa. Beleza? Professor, Oi. bom dia, tudo bem? Bom dia. Então, a receber, a recuperar, ele vai ser um ativo e, ao mesmo tempo, também vai ser um ativo circulante, né? Mas só que lembre-se, é o Jefferson, né? Positivo. Então, Jefferson, lembre assim, ó, quando eu falo a receber ou a recuperar, ele vai ser sempre um ativo. Mas qual que é a diferença do ativo circulante para o não circulante? Vocês lembram disso? O circulante, ele é prazo de 12 meses e o não circulante é superior? Isso, exatamente, é isso mesmo. Então vocês já captaram a mensagem. Tanto o ativo circulante como o ativo não circulante, o passivo circulante e não circulante tem essas definições de meses. Circulante, até 12 meses do exercício, tá? Passou 13 meses, já entra no não circulante. Então vocês vão ver basicamente aí algum balanço, pessoal, né, que vai ter títulos a receber tanto no circulante como não no circulante, tá bom? É quando você, vamos supor, você vende aí, você tem uma empresa, Jefferson, você vende para alguém. Aí você, automaticamente, você pega e faz em 13 vezes. Já entra no não circulante, porque aí passa o exercício social. Conseguiu entender? Positivo. Vou fazer em 6 meses, aí entra no circulante. Aí você joga como aplicação de recursos lá no circulante, tá? Mais alguém, pessoal? Todos entenderam? Alguma dúvida? Então lembre-se, a recuperar, a receber, sempre vai ser ativo. Mas eles podem diferenciar. Eu teve o exercício, atividade 3 que eu passei para vocês, que tinha duplicados a pagar em 15 meses. Teve gente que acertou, teve gente que errou, mas eu não desconsiderei porque ainda eu não cobrei essa definição. Mais adiante eu vou cobrar, por quê? Se é o circulante ou não circulante. Então, a gente vai por etapas, justamente para vocês compreenderem a classificação. Depois a gente vai, né, adicionando mais algumas informações para vocês, tá? Então, pessoal, direitos é isso, tá? Vamos lá falar sobre o ativo e passivo. Então, o ativo representa os valores positivos. Pessoal, por incrível que pareça, teve aluno que colocou ativo negativo, tá? Como eu já falei para vocês, com exceção dessas 3 contas, depreciação, amortização e exaustão, pessoal, o resto é tudo positivo, tá? Então, se vocês forem imaginar aí, o ativo, todas as contas representam os valores positivos para bens e direitos. Professor, mas depreciação, por que eu coloco negativo? São contas redutoras, tá? Com exceção. Lembre-se, depreciação, amortização e exaustão. Essas contas, elas vão ser negativas, mas vai estar ali abaixo do item, né? Do ativo não circulante, principalmente do imobilizado, para informar que aquele bem teve um gasto, teve uma diminuição de valor. Então, a gente coloca ali, pela contabilidade se classifica assim, tá bom? Então, não se esqueça, pessoal, pelo amor de Deus, né? Vamos acertar as questões, porque tá fácil, tá? Quero, como eu já falei aí no início, quero que todo mundo tirando 5 amanhã, que essa prova vale 5, tá? Então, quem não tirou nota boa na primeira, teve muita gente que tirou nota boa, tá, pessoal? Não teve nota ruim assim. A nota mais ruim, eu acredito que foi 2, tá? Na avaliação. Mas se você for pegar aí elas por elas, não foi tão ruim assim, tá? Então, toda a conta do ativo, ela é positiva, com exceção das contas redutoras, tá? Bom, então, como a gente já falou, a questão dos direitos, aqui não é o mérito da gente ficar falando, mas para ser um ativo, ele precisa constituir um bem ou direito da empresa, tá? Ser de propriedade ou posse, ser mensurável e trazer benefícios presentes ou futuros para a empresa, tá? E as obrigações? Obrigações, pessoal, pensa assim, se eu tenho um direito de receber algo que está na mão de terceiros, a minha obrigação, tá, da empresa, é quando eu tenho um bem de terceiros na empresa, tá? É o contrário, tá? Então, isso fica bem mais fácil vocês compreenderem. Vocês aprendendo direito, automaticamente a obrigação é ao contrário, tá? Então, são bens de propriedade de terceiros que estão em poder da empresa ou são dívidas contraídas em virtude de despesa. Pode falar, Leide. E as obrigações de uma empresa, ela é o essencial para o crescimento da empresa, né? Porque Exato.
cumprir com as obrigações que eles tinham, a empresa dele vai funcionar bem. Exatamente. É aquela questão, né? Para você fazer a sua empresa crescer, você precisa de recursos de terceiro, não é assim? Empréstimos, financiamentos, tá? Então, pessoal, é igual a gente fala, empresa que não... existe um ditado que diz assim, dívida não se paga, se administra, tá? Por quê, pessoal? Porque a gente nunca vai deixar de ter dívida, só vai deixar quando a gente parte dessa para melhor, não é? Então, é a mesma coisa, né, em casa, né? Um exemplo em casa, é uma empresa individual ali, familiar, mas sempre a gente vai ter dívida, vai ter energia, vai ter água, então a gente administra, tá? A dívida a gente nunca se paga, a gente administra, tá? Ah, mas eu quitei um boleto aqui, já quitei a dívida, beleza, mas você fez outra dívida, então é no termo geral que a gente fala, tá bom? Então, pessoal, temos aqui uma obrigação, como eu já falei para você, uma dívida que pode ser paga imediatamente ou a prazo. Pessoal, importante isso vocês terem em mente. Quando eu faço uma provisão, ou seja, quando eu coloco a pagar, defino uma data de uma dívida a pagar, principalmente com esse termo, a pagar, ele entra como uma obrigação. Quando eu coloco um exemplo, água, eu peguei, recebi o talão de água hoje e já paguei. Eu não provisionei. Isso é uma despesa. Por isso que eu falei para vocês lá nas contas de resultado, receita e despesa, quando eu falo assim, água ou energia, é uma despesa, tá? Quando eu falo água e energia a pagar, se torna uma obrigação. Por isso que ela vai lá no balanço nas obrigações, tá bom? Então, a partir do momento que eu já defino uma data, né, eu vou pagar daqui 5 dias, eu coloco como uma obrigação, tá? Se eu peguei a água hoje, já paguei, saiu o dinheiro do caixa, acreditei e debitei essa despesa de água, tá ok? Todos conseguiram entender? Oi? Teve uma questão minha aqui que eu coloquei como receita Ah, a questão da provisão de IRPJ. isso. Vamos ver se eu acho aqui. Por que que isso está errado? A provisão. Não, é uma despesa. Uhum. Mas por quê? Por quê? Porque é o seguinte, sempre você vai ver na DRE uma provisão que ela não se tornou uma obrigação. Lembre-se, provisão, né? Quando vier a pagar, já está provisionado, tá? É igual o chamado capital subscrito. Na contabilidade é assim, capital subscrito. O que é um capital subscrito? É aquele que ainda eu não coloquei na empresa, pessoal, tá? O a realizar, tá? Então não foi definido, existe uma provisão, tá? Então sempre na DRE vocês vão ver provisão. Depois vocês vão ver, eu vou passar o próximo exercício, que vai ter assim, imposto de renda a pagar. Aí ele se torna uma obrigação, tá? Lembre-se, vai vir a palavrinha a pagar ou a recolher no final, tá? Então essa provisão, aí você pode ver, provisão do imposto de renda ou a contribuição social, ela se torna uma despesa. Entendido? Ok, então sempre que for provisão ou adiantamento, essas coisas, é uma despesa e quando for pagar ou a recolher é obrigação? Isso, é uma obrigação, exato, porque daí você já definiu uma data, tá? De pagamento. Você criou uma obrigação de uma data, então você vai ter que ter, né, um caixa para pagar aquela obrigação. Então, quando eu colocar assim, salários, só salários, pessoal, automaticamente ela não se tornou uma obrigação, eu não defini uma data. Eu sei que eu tenho que pagar salário, então ela já é na minha contabilidade, independentemente, existe o princípio da competência, pessoal, chamado princípio da competência. Não, a gente não coloca nesse princípio da competência, a gente não deixa, na verdade, de contabilizar, independente do pagamento, tá? Então, se eu paguei ou não paguei, pelo princípio da competência, você já tem que gerar lá um lançamento, tá? Então, por isso que quando eu falo água, né, ou energia, salários, imposto de renda, contribuição social, é uma despesa. Gerou, é um fato gerador. Gerou uma despesa. Água a pagar. Aí automaticamente eu faço um débito e um crédito, né, para zerar essa despesa e jogar lá na obrigação. Beleza? Ok. Então, na DRE, você pode ver que você vai ver sempre DRE provisão, tá? Quando vier provisão, e aí quando vier, um exemplo, se tiver lá provisão do imposto de renda a pagar, aí se torna uma obrigação, tá bom? Mas raramente vai vir assim, vai sempre vir imposto de renda de pessoa jurídica a pagar,
Tá ok? Mais alguém, pessoal? Alguma pergunta? Deixa eu ver no chat aqui, né? Não, não tem ninguém. Hoje o Joel tá de boa, né, Joel? O Joel tá tranquilo, né? Então vamos lá. Pessoal, então as obrigações seriam isso, ó. A pagar, a recolher, tá? A liquidar ou similar. Esses passivos, pessoal, é genérico, tá? Não é aquele aluguéis passivos que a gente vai mostrar para vocês no exercício, que muita gente teve dúvida. Então ele diferencia aluguel ativo, aluguel passivo. Aluguel ativo, automaticamente é aquele aluguel que eu recebo, entra com a receita. E o aluguel passivo é aquele que eu pago, tá bom? Ah, aluguel passivos a pagar. Raramente vai aparecer essa conta, vai aparecer aluguel a pagar, então se torna uma obrigação, tá? Então tá aí a questão dessa definição de obrigações, tá bom? Pessoal, aqui nada mais é do que entra a questão do patrimônio líquido, que é essa diferença do ativo menos o passivo, tá? O ativo, quando eu falo ativo, pessoal, ativo circulante mais o ativo não circulante, menos o passivo circulante, menos o passivo não circulante, tá? Depois do exercício até eu vou mostrar para vocês lá, que teve um item lá que eu coloquei que era patrimônio líquido, mas eu não pedi para vocês, basicamente, colocar patrimônio líquido. Teve aluno que colocou, ótimo, muito bom. Isso, pessoal, é sinal que os alunos estão atentos. Ah, mas eu coloquei só passivo. Não, eu não coloquei errado. Coloquei certo porque eu queria saber qual lado estaria. Ativo, passivo, receita e despesa. Vocês podem ver que teve nas despesas e receitas, pessoal, teve alunos que colocou despesas com vendas, administrativas, financeiras, ótimo, isso valorizou muito o trabalho também, tá? Então, tudo aquilo que você coloca a mais de informação, com certeza o professor ele vai valorizar o aluno, tá? Nessas questões aí de avaliação do trabalho. Alguém quer falar algo? Professor, Oi. nas contas eu classifiquei despesa operacional, despesa administrativa. Isso, eu vi. Eu até estava corrigindo, né, o seu trabalho, e aí tava eu e minha esposa, né, na mesa, e eu falando para ela, olha que bacana, né, eu pedi o mínimo e o aluno colocou algo a mais que ele aprendeu. Isso é bom. Por isso que eu falo para vocês, às vezes não é o professor dificultar para o aluno, né? O professor pede o mínimo, se o aluno ele tem a capacidade de colocar mais, é importantíssimo, pessoal, porque isso pode refletir lá fora na empresa, né? Se você tem vamos dizer, uma tarefa a executar e você faça algo a mais, isso mostra que você tem a capacidade e você quer crescer dentro da empresa. Então, isso é muito importante. Teve muitos alunos que fizeram isso. Professor, eu só coloquei despesa, receita, não coloquei mais nada. Tá errado? Não. Eu só coloquei o basicão mesmo para vocês iniciar e aí a gente vai aprofundando, tá? Mas parabéns mesmo, Leide. Teve outros alunos, tá? Quem não colocou, parabéns também, porque acertou, né? Mas isso é importante que você já começa a captar a mensagem, tá ok? Beleza, Leide? Beleza. Porque assim, no livro lá que você passou no site, né? A gente poder aprender a fazer a demonstração de resultado de exercício, na classificação das contas, você tem que saber se ela é operacional, se ela é administrativa. Isso. Fazer o resultado do exercício. Exato. Por isso, pessoal, por isso que eu digo, eu acredito que vai dar tempo de vocês fazerem isso. Aí eu vou pedir a classificação completa, tá? Sempre iniciando para o aluno entender primeiro a classificação, depois ele vai subindo de nível, depois eu vou cobrar essa questão aí, tá? Despesas com vendas, despesas financeiras, despesas administrativas, tá? E então a gente vai subir no nível. Então tá. Pessoal, então continuando aqui, ó, a gente esse desenho mostra aí sobre a questão do patrimônio, tá? Então lembre-se, ó, bens mais direitos são elementos positivos, obrigações são elementos negativos, tá? E patrimônio líquido é essa diferença do ativo menos o passivo, circulante mais o não circulante, tá? Então tá aqui, ó, né? Isso aqui eu acredito que a gente já falou nas aulas anteriores para você ver. Então é uma balança. Quando você fala balanço patrimonial, se torna mesmo uma balança, ó, né? Então tem que do lado esquerdo tem que pesar o mesmo, né? A mesma quantidade, né? Em quilos, toneladas, né? Gramas, o mesmo. Então por causa daquele débito e crédito, é o que a gente tem essa balança, tá? Muito bacana mesmo essa questão. Então tá aí, ó. Aplicação dos recursos, onde foi investido, o passivo às obrigações e tá também os valores do patrimônio líquido. Pessoal, dúvidas, perguntas até agora?
Então, nós temos aí, ó, mais esses slides, é importantíssimo. Eu até passei para alguns alunos que estavam com dúvida, o slide 8, né, aula 8, para verificar lá a estrutura, que eu coloquei lá um já resolvido, né, para tirar essas dúvidas, né. Então, eu acredito que facilita. O material que eu passo é o material que eu cobro. Então, basicamente, a gente não vai fugir aí muito do contexto de aula, ok? Pessoal, alguma pergunta? Dúvidas? Deixa eu agora pegar receitas e despesas aqui, e aí nós vamos já para o exercício, tá? Então, a gente não vai ter muita... Vamos lá, elementos de resultados. Então, nós vamos falar um pouquinho dos elementos de resultados, e basicamente a gente entra na tarefa 3, explicando para vocês, e aí, se não tiver mais dúvida, a gente encerra a nossa aula de hoje, tá bom? Tá abrindo aqui. Deixa eu ver se não tem nenhuma pergunta, né? Eu acredito que tá tranquilo, né? Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Elementos de resultado. Vamos falar um pouquinho aqui de elementos de resultado, que é receita e despesas, para vocês compreenderem. Pessoal, por isso que eu falo, é muito importante vocês acompanharem as aulas síncronas, tá? De todos os professores, é o momento de vocês tirarem dúvida. Ah, professor, eu não posso. Não, tudo bem, a gente entende, tá? Mas é importante, se vocês tiverem essa possibilidade, acompanha, porque é o momento de vocês tirar todas as dúvidas, é uma coisa assim, excepcional, a aula ao vivo, tá? Porque se você resolve, você tem dúvida, vai anotando todas as dúvidas, chega na aula, o professor está ali, pronto para responder para vocês, tá? Então, pessoal, aqui a gente fala a questão das contas de resultado, tá? Exercício fiscal, como eu já falei para vocês. Quando se fala em contabilidade e exercício fiscal, deixa eu compartilhar, né? Eu acho que eu não estou compartilhando aqui, e aí eu achei que eu estava compartilhando, mas acho que agora sim vai dar certo. Beleza? Acho que todo mundo tá... Deixa eu ver. Ah, agora sim. Então, pessoal, essa aqui é a aula 4, tá? Toda dúvida que vocês tiverem, dá uma olhadinha na aula, as aulas anteriores, para vocês compreenderem aí o que a gente está falando, tá? Então, temos aqui, pessoal, a questão do lucro, né? Professor, para mim definir o lucro da minha empresa, o que eu preciso fazer? Uai, é só você apurar receitas e despesas. Então, é nesse momento que a gente começa a perceber, né, a importância da classificação, tá? Então, durante o exercício fiscal, pessoal, o que é o exercício fiscal? Seria o período de 12 meses, tá? No Brasil, coincide com o ano civil, ou seja, 1º de janeiro termina em 31 de dezembro. Então, esse é o exercício fiscal. Como eu já falei para vocês, nos outros países já é diferente, né? Lá nos Estados Unidos, só para vocês terem ideia, inicia em outubro e acaba em setembro do ano seguinte. Não sei se vocês já observaram, pessoal, as aulas lá também é assim, né? As aulas começam em outubro, né? Setembro, outubro, inicia o semestre e termina no outro ano, né? Então é um pouco diferente aí do Brasil, tá? Então, pessoal, durante esse exercício fiscal, durante esses 12 meses, o patrimônio ele pode aumentar ou diminuir. Vai depender aí da movimentação de cada empresa, tá? Então, pode reduzir as receitas ou como pode reduzir as despesas, tá? Então, nós temos aí a questão dos elementos de resultado. Lembre-se, quando eu falo receitas e despesas, são contas de resultado, tá? Se tiver uma questão na prova lá, qual das alternativas só tem contas de resultado? Você vai lembrar que é receita e despesa, tá? Então, entre os dois juntos. Se eu coloco lá juros ativos, né, salários, se eu coloco mais imposto de renda, esses são elementos de resultado, tá? Eu posso misturar contas de patrimoniais, que são bem, direitos e obrigações, com contas de resultados, para ver se vocês estão atentos. Então, elementos de resultado, despesas e receita, tá? Eu acho que foi o Dirceu que perguntou sobre o superávit, né? E o déficit. Quando a gente fala superávit, pessoal, e déficit, vocês vão ouvir muito no órgão público, tá? Órgão público não se fala lucro e nem prejuízo, se fala superávit quando tem lucro, né, que é o lucro, mas não se chama, nos balanços lá da prefeitura, do governo do estado é superávit. Ah, deu prejuízo no estado, no município, né, ou seja, deu déficit. Despesa foi maior do que as receitas, tá? Então, pessoal, receita, tudo aquilo que entra, né, como recurso financeiro para a empresa. Principalmente, nós temos aí 2 tipos de entrada de recursos, vendas e prestação de serviço, esses 2, tá? É uma característica aí da receita, produzir recursos, né? A gente pode dizer assim, proveniente de venda de bens ou serviços,
que vão gerar lucro ou despesas para a empresa, ou prejuízo para a empresa, tá? Receita é o quê? É entrada de dinheiro, né? Vamos dizer assim. Venda de bens, venda de serviços, descontos obtidos, juros recebidos. Se vocês forem ver, os descontos obtidos, pessoal, não é que vai entrar o dinheiro lá na empresa, é porque vai sobrar aquele dinheiro e aquele dinheiro volta para o caixa, tá? Então é uma receita, você acaba tendo como receita. É igual os juros recebidos, né? É um valor a mais, tá ok? Então essas receitas, basicamente, quando elas são maiores, a empresa tem lucro. Receitas maiores do que despesas, se tem lucro, tá? Então, despesa. Despesa já é o contrário, tá? É o gasto do dinheiro, é o consumo de bens ou serviços, saída de recursos financeiros sem aumento do patrimônio, tá? Então, essas despesas, ela ocorrem todo momento e são comuns na empresa. Ó, esse exemplo aí que eu falei para vocês é bem prático, né? Ó, água, luz, telefone, salário do mês, depreciação, tá? Ah, professor, eu coloquei depreciação como ativo, conta redutora. Pessoal, é uma despesa, tá? Quando eu provisiono ela, né, ou seja, eu faço o lançamento dela, do valor a diminuir do bem, eu jogo lá no ativo como conta redutora. Então, lembre-se, depreciação sozinha é despesa, e depreciação acumulada já é como se fosse uma obrigação, tá, estipulada para me diminuir do bem, tá? Porque todo mundo aí, eu acredito que a maioria do pessoal pesquisou sobre o que é a depreciação, amortização, exaustão, para vocês compreenderem um pouco melhor, tá? Então, temos imposto sobre vendas, descontos concedidos, né? Quando eu tenho desconto obtido, é uma receita. Quando eu concedo um desconto, né? Ou seja, eu estou perdendo dinheiro naquela venda, entra como despesa, tá? Então, pessoal, resumindo, né? Sempre vai haver uma despesa quando a gente precisa desembolsar algum recurso financeiro, tá? E aí o resultado do exercício, como a gente já falou, a questão aí dessa diferença das receitas e despesa, tá? Aí temos aqui mais algumas definições de receitas, né? Receitas, quando é à vista, é entrada de dinheiro no caixa, e quando é a prazo, gera aí os direitos a receber, tá? Só para vocês terem ideia, pessoal. Vendas de mercadoria a prazo. Então, eu vendi, é uma receita. E aí, o que eu faço? Eu debito lá em clientes, tá? Ou duplicatas a receber. Então, entra como contas de resultado e contas patrimoniais, tá? Despesa, do mesmo modo, né? Eu gastei a saída de dinheiro e, no caso, a prazo seria aumento das dívidas. Aí eu provisiono e jogo lá nas obrigações, tá? Então, temos aqui a representação, uma coisa bem tranquila, e aqui foram os exercícios que vocês fizeram, tá ok? Pessoal, perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Aproveite, tá? Nós vamos entrar agora na tarefa 3, vou corrigir, vou mostrar para vocês, e aí a gente finaliza a nossa aula de hoje. Tranquilo? Estão entendendo? Beleza, Gisele? O Joel também, temos aí o Jefferson, né? A Isa, deixa eu ver mais, o Douglas, o Matheus Henrique, a Beatriz, o Dirceu, a Aline, Tainá, né? Então, tranquilo, pessoal. Então, vamos dar continuidade, vou passar agora para a atividade 3, para vocês compreenderem aí o que a gente passou, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ser que caia aí na avaliação de amanhã, tá? Então, deixa eu abrir aqui essa atividade 2, só para vocês terem ideia aí do que vocês, né, executaram nessa tarefa 3. Oi, Leide. Você vai abrir a tarefa ativa, a prova da manhã, aí vai abrir 8 da manhã e 8 da noite encerra, né? Tá? Isso, eu vou deixar novamente, tá, pessoal, aberto essa... Porque eu acredito assim, vocês vão ter um tempo para fazer. Por isso que eu falo, pessoal, não... É aquela questão, né? O aluno vai colar. Pessoal, não tem como eu controlar, infelizmente, tá? Vai de cada um, tá? Eu acho que vocês vão ser grandes profissionais. Chega na empresa, vai haver uma entrevista, vai haver um momento que vocês vão ter que colocar no papel lá numa sala, vai ter uns 30 concorrendo com você, vai passar quem sabe mais, tá? Porque lá no momento vocês não vão poder colar, né? Qual que é essa questão? O que é um bem? O que é um direito? Uma obrigação? Receita? Despesa? Tal? Você perdeu a vaga. Então, começa a analisar isso, né? Porque, como eu sempre digo, pessoal, não tente correr atrás de nota, tente aprender. Quando você aprende,
a prova é uma diversão, né? Eu aprendi isso na faculdade e eu sempre, eu também, no início, né, a gente não conhece, entra na faculdade, a gente fala assim, rapaz, eu tenho que tirar nota, né? Eu vou ter que tirar nota para passar. Nota é consequência, tá? Quando você aprende, é tão legal fazer, né? Quando você tem lá aquelas noções que a gente passou, que você pega uma coisa e fala, nossa, que prova fácil, né? O professor tá de brincadeira, tá muito fácil essa prova. É sinal que você aprendeu, tá? Então, não fique com essa questão de só preocupado com nota, tá? Por quê? Porque vai chegar um momento que vocês vão para o mercado de trabalho e aí, pessoal, vai ser diferente, tá? Essa questão de vocês colarem, né? Eu sei que a maioria estão correndo atrás, mas sempre tem um ou outro, a gente sabe disso. Mas a gente dá esse conselho, pessoal. Tente aprender o conteúdo, tá? Porque vai ficar, ó, gravado aqui dentro, né? Não vai precisar você ficar pegando lá papel. Essa é a diferença do bom profissional. Tá ok, pessoal? Tranquilo? Entendido? Então, faça a prova com... Oi. O senhor me permite uma parte? Pode falar. Vai ter 2 tentativas novamente na plataforma Siga? Isso, eu vou deixar 2 tentativas, tá? Então, assim, faça com tranquilidade, mas faça rápido, que vocês vão ter 1 hora. Vocês sabem que o Siga chegou 1 hora lá, ele expira, né? Então, você perdeu aquela tentativa. Eu tentei só uma vez, depois eu não fiz essa questão de sair do Siga e voltar se a tentativa estava em aberto. Eu acredito que não, tá? Mas tenta, pessoal, estipular um prazo. São 20 questões. Então, se você prestar atenção, 20 questões, vai ser 3 minutos em média para cada questão, tá? Porque vai dar 60 minutos. Então, pense assim, eu tenho cada questão 3 minutos para fazer. Demorou demais, né? Automaticamente você perde tempo, tá? Pode acontecer de cair o sistema, então faça o mais rápido possível, tá? São aquelas questões que a gente já passou anterior, mais algumas novas, né? E bem tranquilo para que vocês realmente, não vou fazer uma prova que ninguém não consiga tirar nota, tá? Eu faço de acordo com o que eu cobrei nas atividades, para não ter aquelas pegadinhas que o pessoal fala, né? Ah, o professor deu isso na aula e cobrou a mais. Não, tá ali, então é o momento, beleza? Tranquilo? Perguntas, dúvidas, reclamações? Então, vamos lá. Pessoal, então a gente vai... Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. Eu acredito que... Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui. Deixa eu ver... Aline, né? Ah, tá. Ela disse que o notebook desligou durante a prova. Quando voltou para o site, o tempo ainda estava rolando. Consegui terminar tranquilamente. Só perdi o tempo de reiniciar o Note. Tranquilo, tá? Eu acredito que pode acontecer do tempo, vai estar correndo, mas acho que você pode tentar, né? Acho que é isso que a Aline quis dizer. Desligou, mas ainda conseguiu terminar. Então, você saiu do CGA, pessoal, vai ficar a prova lá, mas aí o tempo vai estar correndo, ele vai estar armazenado. Eu acredito que seria isso, vai estar armazenado e aí vai correr 1 hora, tá? Então, de qualquer jeito, vocês têm que compreender, né, para chegar na prova e fazer bem rápido, tá? Como eu já falei para vocês, pessoal, em sala de aula, essas provas que eu faço, 40 minutos, 45 minutos, o aluno já termina, tá? Tem aluno com meia hora já tá saindo, né? Os outros ficam até assustados. Nossa, já terminou? Que o aluno se dedicou, né? Fez, é uma prova bem tranquila, bem rápida mesmo, tá? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Meia hora é a Gisele que termina, professor, 20 minutos. Olha, é igual eu falo para vocês, pessoal, é uma prova para terminar esse tempo mesmo, tá? Se vocês se dedicarem, eu não sei quanto tempo vocês gastaram, até porque no Word lá para vocês editar tabela, digitar, demora um pouquinho, né? Mas na mão fica bem mais prático também, mas eu acredito que não demora tanto não, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos lá, vamos ver compartilhar a tela. Eu acredito que todo mundo tá aí? Beleza? Beleza. Pessoal, tá aqui, ó. Então, a número 1, tá? Eu pedi para classificar ativo circulante e não circulante. Aí lá embaixo, né, nas questões abaixo, eu não pedi para colocar circulante e não circulante. Mas para ver se o aluno estava atento, né? Para ele já classificar exatamente circulante e não circulante. Então, dado o saldo final das contas patrimoniais, a empresa estudante SA classifica em ativo circulante, não circulante, passivo circulante, não circulante ou patrimônio líquido, tá? Então, depois dessa classificação, elabore o balanço no modelo elaborado abaixo. Então, tá aqui, ó, duplicatas a pagar, pessoal, em 15 meses. Quando eu falo a pagar, é uma obrigação. Passou de 12 meses, passivo não
circulante. Caixa, né? Ativo circulante, eu só pedi para classificar como ativo circulante e não circulante. Tá aqui, ó, banco, estoque, clientes, tá? Fornecedores, passivo circulante. Pessoal, sempre vai ser passivo circulante fornecedores. Ah, professor, tem fornecedores lá no não circulante também, tá? Mas quando não vier aqui na frente nada, ele vai ser passivo circulante, tá? Salários a pagar também, tá, pessoal? Por quê? Porque o salário você não parcela, você paga todo mês. Então, ele sempre vai ser circulante, tá? INSS a pagar também, são os impostos, vocês não fazem. É claro, tem aqueles parcelamentos, né, fora. Mas quando a gente entra em funcionamento numa empresa e vai pagar o INSS, é todo mês. Então, não tem aquele parcelamento de 15, 20 meses que só quando a empresa aí tem algum problema e depois chega lá e parcela e entra na questão do não circulante, tá? FGTS a recolher também, capital social, patrimônio líquido, lucros acumulados, imóveis, né? Ó, ativo não circulante, máquinas, veículos, depreciação, ativo não circulante, beleza? Pessoal, explicação dessa tabela primeira aqui, todo mundo conseguiu entender? Teve dúvidas na hora de fazer? Achou difícil? Pode falar aí, né? É o tempo de vocês. Alguém quer dizer algo? Foi tranquilo? A Leide até chorou, né, quando fechou esse balanço, né, Leide? Ó, temos aqui o balanço, então eu dei a estrutura para vocês, ó, ativo não circulante, tá? Passivo circulante. Pessoal, uma coisa bem prática para vocês fazerem, ó, quando vocês forem fazer o balanço, pessoal, vocês podem utilizar o plano de contas. Por quê? Porque o plano de contas, se você for observar, é como se ele viesse aqui e o passivo circulante ele viesse aqui abaixo, ó. Então as contas vai estar na sequência certinho, tá? Professor. Oi, Leide. Eu fiquei com a dúvida nessa questão que bateu minha cabeça demais. Na hora da gente somar, eu posso pegar do ativo circulante e não circulante todos juntos para somar, dar só um valor só? Ou eu tenho que somar individual, ativo circulante, ativo não circulante? Não, pode sim, Leide, pode sim. Mas o que acontece? Vocês vão depois ver balanço, que o pessoal coloca aqui o total do não circulante, tá? Ele coloca aqui em cima, ó. Não circulante. Ele soma todo ele aqui, tá? Soma esses valores em azul menos o vermelho e coloca aqui o total do não circulante, tá? Por quê? Porque vocês, quando for fazer análise das demonstrações contábeis, pessoal, vocês vão precisar, tá? Eu não sei se o professor já vai passar para vocês, mas vocês vão precisar somar o não circulante por o total, somar o circulante por o total, tá? Então, basicamente, vocês vão precisar fazer essa diferenciação. Primeira, pelo menos a turma que eu peguei, o pessoal teve que, nas análises das demonstrações contábeis, é claro que eu facilitei para eles, pessoal, e eu já dei o balanço já com o total do ativo não circulante e o total do ativo não circulante, tá? Mas pode ser que vocês tenham que fazer o somatório. Do mesmo modo do passivo, tá? Então, vocês somam passivo circulante, passivo. Nesse caso aqui, eu não cobrei, não pedi para vocês. Então, só para vocês entenderem como que funciona o balanço, ó. É uma balança, tanto o total do ativo como o passivo, os valores têm que fechar. Beleza, Leide? Ok, professor. Beleza, então. Vamos lá, vamos continuar. Então, aqui, pessoal, acredito que não teve muita dúvida, né? Ó, vocês podem, por isso que eu falei para vocês. Teve um aluno, que eu não vou citar o nome, mas ele me entregou essa atividade domingo às 23h59. Fiquei surpreendido, né? Então, assim, foi um aventureiro, né? 23h59, pessoal, entregou essa atividade. E ele acertou tudo, tá? Então, assim, a gente ficou feliz porque, não sei se questão do trabalho e tal, mas ele me entregou às 23h59. Lembrando que eu verifico, né, que hora que vocês entram, o que vocês estão olhando, o que vocês estão baixando, tá? Então, a gente consegue visualizar se o aluno está ali entrando no CHA direto, tá? Então, tá aqui, balanço. Lembrando que o CHA não é fuxiqueiro, tá, pessoal? Ele é um auxiliar do professor, tá bom? Então, às vezes, vocês podem pensar assim, ah, nossa, eu entrei lá, não fiz nada. O professor tá vendo, tá? Só para vocês terem ideia, tem aluno que entrou 3 vezes, até agora só, não baixou nada, né? Mas também não entregou nada de atividade, já tá com todo zero, né? Então, assim, é porque realmente eu acredito que por algum problema ele não só fez a matrícula, né? Como em outras disciplinas teve gente que fez a matrícula e não está fazendo a disciplina, tá?
mas a gente controla também essa questão. Pessoal, a 2 é DRE, vocês viram que a primeira eu deixei só por balanço, né, e a DRE foi para 2, então para não misturar, aí no 3 e no 4 aí já cobrei a mais, tá? Então aqui a gente pode observar, ó, comissão sobre vendas, ela entra como despesa, vocês vão ver aí na DRE. Propaganda e publicidade, aqui pessoal, ó, propaganda e publicidade, despesa, tá? COFINS, juros passivos. Professor, se viesse... Oi? Eu posso colocar, por exemplo, nessas classificações aí como despesa de administração, tipo, já Pode. Eu acredito que você entrou agora há pouco, né? Não, faz hora já. Faz hora, mas eu falei sobre essa questão, que teve aluno que fez, né, colocou despesa administrativa, despesa financeira, despesa com vendas, foi a mais, entendeu? E isso é bom porque demonstra que o aluno está tendo interesse, que o aluno está... Né, não que os outros não tenham, tá, pessoal? Eu falo que o aluno já está explanando algo a mais. Isso é bom, tá? Porque vai de cada um também, tá? Vai devagar, a pessoa vai compreendendo, mas pode sim, tá? Nesse exercício eu só pedi receita e despesa, tá? Mas mais o exercício adiante, que eu for passar a tarefa 4, eu vou cobrar de vocês isso. E se vocês não colocar, vai ser descontado ponto, tá bom? Então inicia ali com despesa e depois a gente vai... colocando mais alguns itens. Tranquilo? Professor. Oi. Eu achei melhor classificar já o tipo de despesa, porque na hora que você vai montar a DRE, já está, pelo menos para mim, eu senti mais clareza de montar a DRE, porque eu já sei do que é cada despesa, não preciso ficar procurando, né? O erro é menor, eu acho que você corre menos risco de errar. Isso, exatamente, Gisele. Então, pessoal, por isso, lembre-se, a gente colocou lá o basicão para vocês aprenderem. Vamos para a próxima etapa e tal. Então, só para vocês compreenderem. Quero colocar? Coloque, porque o próximo exercício eu vou cobrar, tá? Se o aluno não colocar, automaticamente vai ter desconto de ponta. Ah, professor, mas é uma despesa. Não, eu coloquei lá em cima. Você tinha que colocar despesa administrativa, ou despesa financeira, ou despesa com venda, você não colocou, você colocou despesa. Mas o que eu pedi lá em cima, o aluno não colocou. Então, tem aí um decréscimo na nota, tá bom? Então, pessoal, se vocês observarem aqui, ó, um exemplo, propaganda e publicidade, despesa. Se tivesse propaganda e publicidade a pagar, o que seria? Alguém sabe? Seria uma obrigação, professor. Exato, mas daí ela não entraria nessas contas de resultado, tá? Ela nem estaria aqui, tá? Só se eu colocasse as contas aqui misturadas, mas se tivesse a pagar aqui, ela não estaria aqui, porque ela seria uma conta patrimonial, uma obrigação, tá? Ó, aí juros passivos, tá? O que são juros passivos? Não é porque a gente fala juros passivos que é uma obrigação, pessoal, é uma despesa. Passivo é aquilo que eu paguei, juros passivos. Tem esse detalhe aí para a gente, né, não se confundir. Juros ativos é aquele que eu recebi, então é uma receita, tá ok? Devolução de vendas, despesa, né? Descontos concedidos, aí o CMV. Pessoal, o CMV, vocês podem ver que eu pedi para classificar como despesa ou receita. Esse custo da mercadoria vendida, ele é classificado como custo de apuração de resultado, ou CAR, tá? E algumas correções aí eu coloquei, ou CAR. Por quê? Justamente porque é o custo, né? Qual que é o valor que eu comprei a mercadoria? Então, eu tenho que tirar ela. É o chamado CMV. Mas aí entra como uma despesa, né? Uma diminuição, tá bom? Nesse exercício eu coloquei aí como apenas considerar como despesa, ok? Dúvidas? Então tá lá, ó, ICMS, pessoal, ó, só o ICMS sozinho, despesa. ICMS a recolher, aí se torna uma obrigação, tá? Venda de mercadorias, receita, aluguel, energia, tá? Despesa, descontos obtidos, eu obtive descontos, então é uma receita. Se fosse descontos concedidos, tá aqui, ó, eu concedi, é uma despesa. Provisão para o imposto de renda. Se tivesse provisão para o imposto de renda a pagar, aí é uma obrigação. Se não vier nada na frente, ele se torna uma despesa. Juros ativos é o que eu passei para vocês. Aí tá aqui, né, a DRE, sempre, isso aqui, pessoal, também existe um modelo, tá? Esse é o modelo padrão que eu adotei para vocês, mas vocês vão encontrar algumas diferenças em outros, mas segue, né, em geral assim, tá? Primeiro, venda de mercadorias, que é o chamado receita operacional bruta, sem nenhum desconto, tá? Ah, professor, mas eu devolvi mercadoria, né? Foi devolvida, na verdade, mercadoria. Isso, pessoal, a gente coloca abaixo aqui, ó.
tá? Eu vendi 100 mil, mas eu devolvi 20. Vou colocar 80 mil aqui? Não. Eu coloco a venda menos aqui essa devolução de vendas, tá? O cliente comprou e devolveu, ele vai aqui embaixo, tá bom? Aí, COFINS, pessoal, ó, ICMS, custo sobre vendas. Sempre, pessoal, coloca entre parênteses, tá bom? Despesa, se sempre coloca, né, é o chamado as contas diminutivas, né, as contas negativas, ó, entre parênteses para ficar mais fácil, tá? Vocês não vão ver balanço com sinalzinho de negativo. Então, isso aqui representa que são contas diminutivas, ó. Aí vem a ROL, né, receita operacional líquida, custo da mercadoria vendida, entre parênteses, sobrou 31 mil. Aí temos aqui as despesas com vendas, né, ó, 1.700, propaganda e publicidade, tá? Despesa administrativa, aluguel e energia, entre parênteses, juros passivo, descontos concedido, entre parênteses, lucro operacional líquido, 22 mil, né, 770. Aí outras receitas e despesas, o que você não classificar aqui dentro, você coloca, né, pode incluir aqui, como os descontos obtidos de juros ativos, positivo, tá? Então, é uma receita, automaticamente, pessoal, é sem colocar o entre parênteses. Se fosse uma despesa, se as despesas não tá aqui, você coloca aqui, mas ela fica entre parênteses, tá? Então, vocês vão ver DRE com outras receitas e despesas, uma sem entre parênteses e outras com entre parênteses, tá? Lucro prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social, tá aqui o valor, menos essa provisão, se tem o lucro líquido. Pode falar, Leide. Mas os descontos obtidos não foi aquilo que eu obtive, não é uma coisa positiva? Sim. Então não pode ter entre parênteses. Então, mas é o que eu falei, tá aqui, ó, não tá entre parênteses. Já é uma soma a mais, né? Já é positivo. Isso, tá? Então, como eu falei para vocês, ele não tá entre parênteses, então ele é positivo, tá? Quando ele tá entre parênteses, ele é negativo. E aí nós temos o lucro líquido do exercício. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Entendido? Foi uma DRE bem pequenininha, mas o modelo segue o mesmo. Como a Gisele já falou, tenta classificar o mais detalhado possível. Na hora de fazer, rápido, pessoal, que você joga aqui, ó. Um exemplo, né? Energia elétrica, é uma despesa administrativa, né? Então, você coloca aqui, ó, já coloca ela aqui, entre parênteses, fechou. Eu vou olhar a provisão de contribuição, né? Essa aí entra como após o lucro ou prejuízo. Então, eu sei que essas aqui, pessoal, não tem como vocês colocarem, né? Basicamente, no caso, despesa administrativa, financeira, porque ela entra depois do lucro. Mais um exemplo aqui, ó. Devolução de vendas, né? O que é devolução de vendas? Automaticamente, são deduções de receitas. Essa aqui ainda vocês não colocam, só devolução de vendas, despesa. Mas vou pegar uma aqui que tem despesa administrativa. ICMS, né? ICMS entra lá nos impostos sobre venda, pessoal, tá? Posso classificar? Pode. Aí vamos pegar aqui aluguel, um exemplo. Despesas administrativas, tá aqui, ó. Você colocou, tá? Pessoal, esse negrito aqui, por que eu coloquei negrito? Esse negrito, nada mais teve um aluno que perguntou, nada mais do que o somatório desses dois aqui, ó, tá? A DRE tem essa questão, o valor total vem antes, tá bom? Então, não é aqui embaixo o total, a somatória desses dois é em cima, então fica em negrito. Então, quando vocês forem pegar uma DRE, sempre vai vir o total. Ó, despesas com vendas, então vai ter o valor desses dois. E despesas operacionais, você vai somar os negrito, tá? E aí você coloca aqui o valor das despesas, beleza? Tranquilo? Bom, pessoal, 3, vamos lá para 3. Então, para a gente, né, não ficar muito maçante, eu acredito que as dúvidas que vocês tiverem, vocês falam, aqui a gente vai ser mais rapidamente, mas aqui caixa, ó, ativo circulante, aqui eu pedi ativo circulante também, tal, passivo, patrimônio líquido. Então, a gente coloca, ó, ativo, tá? Não pedir aqueles bens, direitos, obrigações, tá? Impostos a recuperar, ativo circulante, né? Que eu vou recuperar. Aí, depreciação acumulada, ativo não circulante, tá? Duplicados a pagar, passivo, né? COFINS, né? A recolher, FGTS, passivo circulante, equipamento de informática ativo, dividendos a pagar, capital social, reserva, patrimônio líquido, em geral, tá? Então, aqui eu pedi para montar o balanço, tá aqui, ó, né? Caixa, banco, duplicados a receber, estoque de mercadoria, impostos a recuperar. E aí nós temos a questão do ativo não circulante. Tá aqui, ó. É desse jeito que vocês devem sempre fazer. Móveis, utensílio, valor, depreciação dos móveis, abaixo, entre parênteses, tá?
São umas contas redutoras. Beleza? Ó, máquinas e equipamentos. Depreciação de máquinas e equipamentos. Embaixo, ó. E aí, equipamento de informática, não teve depreciação. 1.796.000. No exercício, pessoal, até pensei de colocar o valor total do ativo que tinha que dar. Mas eu deixei mais em aberto para vocês fazerem de uma maneira que vocês compreendessem um pouco mais. Então, nós temos aqui, ó, passivo circulante, né? ICMS a recolher, a pagar, fornecedores. Pessoal, por isso que eu falo, plano de contas orienta vocês. Qual que é a primeira conta do passivo circulante? Sempre é fornecedor. Então, até nessa ordem, o plano de conta auxilia vocês, tá? Vocês podem olhar lá que vai ter essa questão aí. Lembrando, pessoal, quem imprimiu o plano de contas e viu que não tem uma conta aqui classificada que a gente está corrigindo, vocês podem acrescentar em caneta lá, tá? Porque na hora de fazer a prova, se vocês quiserem consultar, vocês podem consultar e vai ter a continha lá. Pode ser que não esteja uma lá que eu coloquei no exercício, ok? Alguém quer fazer uma pergunta? Eu quero fazer hoje. Pode falar, Leite. Aqui não está nessa questão dessa atividade. Professor, é porque eu comprei uma calculadora HP e eu ainda não sei mexer nela. Onde é que eu encontro o sinal de igual nessa calculadora? Mas aí você, no caso, se você for... Eu apanhei tanto com essa calculadora para chamar essas contas que você não tem noção, ó. Essa HP 12C aí que você tem até curso, né? Para você trabalhar com ela. Quando eu fiz contabilidade, eu tive que comprar uma também, HP 12C. Então, eu tive que fazer um cursinho para aprender, porque ela é diferente, né? Da científica, da normal, né? Tá. Mas em relação ao exercício, tá tranquilo, né, Leite? Tá tudo tranquilo, professor. Beleza. Então, tá aqui, pessoal, ó. Financiamento a pagar, passivo não circulante, tá? Os financiamentos, pessoal, sempre eles passam de 12 meses, tá? Não tá errado você colocar aqui no passivo circulante. Por isso que eu considerei os dois. Mas sempre financiamento passa de 12 meses. Patrimônio líquido tá aqui, sempre a primeira conta é capital social, depois reserva legal, lucros ou prejuízo. Pessoal, tem um detalhe bem importante. Eu não falei nada, mas aqui, ó, aqui vocês podem ver que eu poderia excluir o prejuízo, né? Deixar lucros acumulados porque tá positiva, tá? Então, só para vocês terem noções, aqui seria lucros acumulados. Então, eu poderia tirar esses prejuízos aqui. Quando vier entre parênteses, seria prejuízos acumulados, tá? Então, nesse caso aqui, eu deixei os dois só para vocês compreenderem, para depois a gente passar adiante, tá? A 4, pessoal, tá aqui, ó. Receita de vendas, né? Receita operacional, fundo de comércio, ativo não circulante. Teve aluno que realmente fez assim, pessoal. Eu fiquei muito feliz, aquela questão que eu falei para vocês, ó. Eu pedi para classificar, por isso que é importante vocês lerem sempre primeiro, né, a questão antes de iniciar o desenvolvimento dela. Ativo, passivo, receita e despesa. Então, aqui ele poderia pôr só receita, só ativo, só despesa, só passivo. Então, teve aluno que fez exatamente isso, ó. Fundo de comércio, ativo não circulante, juros passivos, despesa financeira, né? Eu acredito que é isso que a Gisele até estava falando, né? Na hora de colocar na DRE, facilita muito, muito mesmo. Então, quanto mais detalhe na classificação que vocês colocarem, mais fácil fica vocês montarem, tá? Tá aqui, ó, passivo, né? Ó, reserva de capital, tá do lado do passivo, pessoal. Não tá errado, tá? Mas aí o aluno colocou também patrimônio líquido, tá? Então, é muito gratificante a gente ver que o pessoal realmente estão se empenhando, tá? Aluguéis ativos, ó, receita operacional, FGTS a pagar passivo circulante, tal, né? Ó, custo da mercadoria vendida, despesa, contas de apuração de resultado. Se vocês olharem no plano de conta, tem lá, CMV, tá? Tá lá, ó, no CAR, contas de apuração de resultado. Mas aí eu considerei ainda despesa, né? Como é uma conta diminutiva, tá? Duplicados a pagar, estoque de mercadoria, ó, capital social, patrimônio líquido, tá? Então, isso aqui, pessoal, eu posso até, depois, se vocês quiserem, né, eu vou postar esse gabarito aqui, automaticamente para vocês aí, alguém que ficou com dúvida, né? Quem teve apenas um errinho, pessoal, eu não descontei, tá? Teve aluno que só inverteu aqui, somou, né, ou diminuiu, e aí o valor lá, esse valor aqui deu 5 mil e pouco, então eu não descontei. Justamente porque o trabalho ficou muito bom. Então, eu levo em consideração isso também, tá? Então, nós temos aqui a DRE, tá? Receita de vendas. Ó, pode ver, ó, coloquei entre parênteses. Professor, meu deu 5.600 aí, negativo. Eu não entendi por quê. Por quê?
Porque esses aluguéis, eu acredito que esses aluguéis ativos aqui você colocou como conta diminutiva, e é uma conta positiva, né? Aluguéis ativos, eu estou recebendo, é uma receita. Diferente aqui, ó, do aluguel passivo, ó, tá vendo aqui? Sim, Ó, sim. então, provavelmente você colocou os dois entre parênteses, esse aqui não diminui, né? Você soma, então diminuiu, né, o prejuízo aqui, tá ok? Beleza? Então tá aqui, ó, despesas administrativas, financeiras, tá? Aqui eu Professor, coloquei... Oi? eu tenho uma dúvida nesse DRE, se eu preciso necessariamente colocar a despesa operacional, o resultado dela ali, ou não. Você fala, no caso, Esse em que negrito está aqui? 13.150 em vermelho ali. Essa aqui, você fala? Isso, eu preciso somar todos e trazer o resultado para aí ou não? Não, na verdade, assim, lembra que eu falei para vocês que esse 13 mil é a soma de todas essas despesas em negrito, ó? Essa somar, Sim, pegar sim. essa mais essa, isso vai facilitar para vocês lá na análise das demonstrações contábeis, tá? Se você já quiser fazer isso, tiver um tempinho e quiser praticando, beleza. Por quê? Porque se você não fizer agora, lá você vai ter que fazer, tá? Então, mas é uma coisa rápida, é só de somatório. Isso aqui vocês vão ver muito em DRE o somatório, mas eu não tô cobrando ainda, tá? Pode ser que eu cobre futuramente vocês. Porque vocês, imagina, vocês estão iniciando contabilidade, tem gente que ainda não compreendeu muito. Então, eu não vou, vamos dizer assim, acelerar, porque eu quero que o aluno, pelo menos, ele comece a classificar e aí, né, a engrenagem ali acelerar. Então, nesse caso aqui, eu não cobrei, tá? Não descontei ponto. Tranquilo? Entendi, mas o correto, então, mais à frente seria eu pegar e colocar ali. Exemplo, Isso, despesa com vendas. Eu pego isso, o total que deu ali que eu tive com crédito de carreta e demais ali, somo e coloco na frente de despesa com vendas. isso. 2.900 vai repetir aqui, aí fica em negrito. Aí, despesa Entendi. administrativa, vou somar todas essas aqui, ó, e coloco em negrito aqui. Depois, despesas financeiras, somo esses dois, 4.200, coloco em negrito aqui, para você saber, né? Se olhou aqui, você já sabe o valor total, tá? Entendi, obrigado. Beleza, então, pessoal, aqui deu um prejuízo de 4 mil, tá? Ó, prejuízo líquido do exercício, não é lucro, tá? Então, quando fica entre parênteses, negativo, é um prejuízo, você coloca prejuízo. E quando der lucro, aí automaticamente não fica entre parênteses, porque foi um ganho, né? E o balanço, tranquilo aqui, ó, bem rapidão de fazer também. Ah, classifiquei certinho aqui, professor, agora eu só vou anotar as contas de patrimoniais para fazer o balanço, e depois eu vou fazer a DRE com as contas de resultado. Tá aqui, ó, classifiquei certinho, caixa, duplicado receber, estoque, aplicações, fundo de comércio, depreciação acumulada, DPL a receber a longo prazo, tá? Essa aqui é a duplicatas, tá, pessoal? Quando a gente fala DPL é duplicata, tá? Aí veículos, equipamentos, instalações, coloquei, fechou o valor. Teve gente que estava somando isso aqui, né? E aí depois eu pedi para diminuir, a pessoa diminuiu só uma vez, só que ele diminuiu uma vez, foi como se ele não tivesse diminuído ainda, né? Imagina, você soma e depois você diminui. Ficou 0 a 0, então tinha que diminuir de novo, porque somei os em azul, né? E diminuí isso aqui. Aí deu o valor de 126.200, tá? Passivo circulante, a mesma coisa, FGTS a pagar, tá? Ó, do mesmo modo, do total lá, pessoal, vocês podem colocar o total aqui do passivo circulante, tá? Soma esses aqui, ó, e coloca aqui em negrito, total do passivo circulante. Do passivo não circulante do mesmo modo, e aí do patrimônio. Temos aqui, ó, patrimônio líquido, reserva de capital, reserva legal, capital social, tá? E aí prejuízos acumulados, tá? 4 mil, entre parênteses, tá, pessoal? Porque quando vocês somarem aqui, ó, esses em azul, tá, vai dar um valor maior do que 126 mil, vai dar 130.200, menos o prejuízo, que ele entra em parênteses, é uma conta redutória, aí fecha o valor do balanço patrimonial, tá ok? Pessoal, dúvidas, perguntas? Acredito que seria isso, né? Não sei se o pessoal ficou com dúvida, clareou um pouco mais, né? Mas espero que vocês tenham compreendido, estejam prontos para a prova amanhã. É uma prova bem fácil, tranquila, tá? Sem muitas delongas, vocês vão ver, né? A classificação, que eu espero que vocês tirem, todo mundo tirem a nota máxima, que é 5, tá bom? Qualquer dúvida, e depois nós vamos corrigir ela junto, tá? Apesar que a prova ela já tem, né? Quando você automaticamente finaliza, ela vai ter que ter o resultado lá, final, total. Aí você pode conferir quais vocês
mas agora eu vou tentar trazer já o resultado, tá? Eu vou tentar trazer o resultado na hora que vocês terminam as provas, se está correto, se está, né, incorreto, por que você errou, tá bom? A explicação lá da alternativa. É como se fosse, né, uma correção prévia para vocês, tá bom? Pessoal, perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se alguém falou. Beleza, o Douglas disse que essa aí é tranquilo, né? Mais alguém, pessoal, quer dizer algo? Alguém achou difícil a atividade? Teve uma aluna aí que se confundiu e me mandou atividade 3 zerada, né? Que pena, né, pessoal? Infelizmente eu não pude fazer nada, né? Não teve como corrigir. Então a atividade fechou o tempo, por isso que vocês, antes de vocês enviar, analise certinho, né? Então a aluna conseguiu fazer tudo, né? Ela disse que depois ela mandou um WhatsApp para mim no particular que ela acertou tudo, mas na hora de transmitir, mandou o arquivo só preenchido, acho que umas 5 colunas ali. Então não teve como nem dar muita nota, né? Mas ainda a gente considerou o acerto, tá bom? Professor, Oi. por isso que eu deixo para enviar no último dia. Porque né? eu tenho uma grande dificuldade com leitura e concentração. Sim. E o senhor lembra até que eu mandei um WhatsApp para o professor que não estava fechando o balanço, né? Sim. E depois eu parei, reli novamente e vi que uma palavrinha modifica tudo o resultado, né? Que foi prejuízo acumulado. Até eu dei um grito também na Gisele, e a Gisele falou, lê de novo que você vai achar, tem um prejuízo aí. Daí acabou que eu tenho essa grande dificuldade com leitura mesmo. Uhum. Não, por isso que eu falo, pessoal, se todas as dúvidas que vocês tiverem, é claro que a gente não vai acabar respondendo a questão, porque vocês têm que pensar um pouco. Mas, assim, troca informações, né, entre os alunos, os amigos aí. Sempre eu falo assim, pessoal, não passa a resposta para os demais, né? Às vezes, algum amigo, eu vou passar para esse colega. Pessoal, está prejudicando ele. Por quê? Porque ele vai copiar, vai ganhar nota e não vai aprender, né? Então, esse é o objetivo. Então, vocês... tentem ensinar, o que seria aquilo? O professor ensinou o que é um bem, um direito, uma obrigação, receita, despesa, o que você acha, né? Eu tinha um amigo meu na faculdade, no início, tá? Porque tudo é uma experiência nova. Eu ficava bravo com ele, porque eu perguntava as coisas, ele pedia para me pensar. E aí eu falava, cara, se fosse para me pensar, eu não ia perguntar para você, né? Mas não é, pessoal. Ele queria meu bem, e eu vi que realmente ele é um japonês, é um cara que... Eu acho que ele já nasceu sabendo, né? Só pode, porque o cara é muito inteligente. E aí ele falava para mim, e às vezes eu ficava bravo com ele, poxa, eu perguntava, eu queria a resposta. Mas é porque eu não, né, pensava, eu não queria pensar. Então esse é o objetivo da gente pensar, que é o diferencial que faz a gente ser um grande profissional, tá? Então isso é importante. Professor, e como eu dei para entregar no último dia, e eu acabei olhando, quase que eu entrego a questão 4 sem fazer balanço e DRE, porque eu não tinha visto em cima. Eu estava na questão 2 ali, 3 ali, quando eu fui ver, eu falei, tem que fazer DRE e balanço. Sim, exato. Teve gente que não fez o balanço, né, só fez a DRE, então teve desconto de ponto, tá? Mas quem teve só um errinho, pessoal, eu considerei ela cheia, não descontei, tá bom? Então, a partir de 2 erros, aí começou a diminuir as notas, mais décimos, né? A gente diminuiu. Pessoal, tranquilo? Agora 8h22, é claro, né? Se não tem mais nenhuma dúvida, tá? As perguntas, como eu falei para vocês, vai ser relacionada às nossas aulas, estudem os conteúdos, vai ser isso que eu passei para vocês em aula, tá? Não tem segredo nenhum, é isso, vai ficar nisso, né? Até a gente passar mais adiante. Hoje a gente ia começar a falar de fluxo de caixa, né? Mas eu não, pela prova, eu não quis entrar no novo conteúdo para ajudar aqueles que estavam com dificuldade, tá? Tranquilo? Mais algum aluno quer fazer alguma pergunta? Estou à disposição, pessoal. Aí, se não tiver nenhuma pergunta, nenhum questionamento, a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá? E aí vocês amanhã... Alternativa, tá? Eu não sei, pessoal, eu não sei se eu coloco alguma dissertativa, mas eu acredito que não, tá? Porque lá tem um campo para mim colocar dissertativa para vocês. Mas, basicamente, não vai adiantar, né? Porque eu sei que o bom é o objetivo. Você pensou ali, vai estar as alternativas, então você tem que analisar, né?
aquilo que o conteúdo que eu estudei, qual que se encaixa. Então fica mais tranquilo, tá ok? Beleza, pessoal? Pessoal, então, como não tem nenhuma dúvida, tá? A gente encerra a nossa aula. Oi. Só mais um pouquinho, perdão. Vai continuar em AD até fim do ano? Olha, Matheus, é o seguinte, isso aí eles vão... Travou. A internet do professor caiu, gente. E aí, gente, como vocês estão? Tudo ok, Matheus. Aí sim. E aí, Matheus, preparado para economia política? Ah, a prova tá foda. Tá mais difícil? Tá. Eu vou pegar ela hoje para dar uma olhada. Aí vamos conversar. Beleza. Eu acho que o professor não vai voltar, não. Eu também acho que não, acho que... E o mais doido é que tá sendo gravado, tá ligado? Na verdade, a pergunta que eu ia fazer para o professor é o seguinte: prova dissertativa não tem como fazer devido quem for fazer a avaliação pelo celular não consegue responder. Segunda-feira à noite eu tinha de outra disciplina uma prova dissertativa, eu estava finalizando a prova, a professora cancelou tudo porque tinha aluno que não conseguia fazer pelo aplicativo celular. Aí agora alterou para quinta-feira à noite, prova alternativa. E nessa matéria eu estava bom, já estava finalizando. Poxa, sacanagem. Gente, eu acho que o professor caiu aí na internet. Gente, cadê o professor? Foi para onde? Que hoje eu não perdi a aula, não perdi a hora para a aula dele. Acho que nós vamos ter que terminar a aula. Ele não vai voltar, não. Não, gente, vamos aqui com o balanço. Gisele, então, vai encerrar a aula. Eu não. Gisele, Oi, Leide. tá me ouvindo? Eu estou. Seus olhos é verde? Ou eu tô vendo demais? Eu não entendi, Leide. É verde mesmo, teus olhos? O professor voltou, Leide. gente. Leide, ela ficou com medo e saiu. Ô, tadinho. É verde mesmo, Gisele? Ela saiu, ela ficou com medo dessa pergunta. Ah, meu Deus. Aí, quando você voltar, vocês me ligam para me acordar. Nós vamos terminar a aula, gente, ou não? Vamos. Então, bom dia pra vocês, gente. É isso aí. Muito boa aula. Gente, um abraço para vocês. Vou trabalhar um pouco, eu estou no horário de trabalho. Um abraço pra vocês também, hein? Valeu. Bom dia, gente, para vocês. Boa prova.